Uau, te glorificamos, Jesus, te exaltamos. Vamos ler o texto de 1 Reis, mas antes eu queria dar um breve panorama para você do que nós vamos falar hoje. E eu queria que você guardasse muito seu coração em relação às palavras que vão ser liberadas, porque não há nenhuma intenção de condenação, julgamento, mas existem frases que podem ser mal interpretadas. Então, de antemão, eu já lhe aviso, o objetivo é ajudar você a entender algo lá no final, do que o amor produz, tá certo? Então, por favor, não perca essa linha de entendimento no meio do caminho, porque o assunto é delicado, ou melhor, a história que nós vamos ler ela é delicada, mas não há condenação para ninguém. Posso ouvir amém? Principalmente se você está em Cristo Jesus. Vamos lá, 1 Reis capítulo 15, verso 5 diz: Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Pai, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo, poderoso, para que o amor transborde na nossa vida e produza frutos que saltem para a vida eterna, no nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome da nossa mensagem é amor e lealdade. Tá? Todos nós conhecemos alguma coisa sobre Davi. Quantos aí nunca ouviram falar de quem é Davi? Que eu estou falando da Bíblia. Quem nunca ouviu falar do rei Davi? Então, beleza. A maioria de nós já ouviu pelo menos uma meia dúzia de histórias. A mais famosa de Davi, Davi matou quem? Golias. Ou seja, o cara venceu o gigante quando era um adolescente ainda. Tem uma das histórias lindas de Davi, que diz que quando ele voltando de uma das batalhas, as mulheres levantaram um cântico para ele. E dizia que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Seria tipo um time de futebol, onde o grande goleador antigo estava ainda no time, mas chegou um garoto novo de 16, 17 anos, e a torcida ovaciona o antigo e fala: o antigo fazia gol, mas esse ganha de goleada. E aí entrou no Saul um negócio meio estranho, né? Chamado inveja. Diga, quando a velha geração não se converte, a próxima geração, ciúme e inveja tomam conta. Quando você descobre que o tempo passa, quando as pessoas falam: olha, eu me lembro. Ontem, por exemplo, um dos nossos amados lá do Bola de Neve, que estava ministrando adoração, Miguel. Eu conheço o Miguel desde muito pequeno. E o Miguel é um virtuoso, ele toca todos os instrumentos, canta bem pra caramba. O irmão dele já foi do The Voice, é uma família de adoradores. Sua mãe é regente de coro, Mary Ruth. Uma família abençoada. Eu os conheci no Apóstolo Sandro. E ele e o irmão tinham uma banda que ficou muito famosa na nossa região, lá em São José dos Campos, Jacareí. Porque eles tinham, naquela época, uma banda com metais e tocavam reggae, com rock, com black, misturava tudo. Era um negócio muito louco que esses meninos faziam. Só que eles eram muito novos. Miguel acho que tinha 11, 12 anos de idade. E o Miguel ontem dizendo: cara, estou em depressão. Eu falei: por quê, Miguelzão? Ele falou: pô, o seu filho está o tamanho de um cavalo, chega para mim, você é uma referência para mim. Ele falou: cara, quando alguém fala que eu sou uma referência, eu sou velho. Que ninguém tem uma referência novinha, a referência é sempre o cara mais velho. Olha, você me abençoou. Eu não me canso de ouvir, quando eu tenho ido nos cafés de pastores agora: olha, você lembra que você profetizou para mim há 25 anos atrás? Eu falo: eu não lembro que eu profetizei hoje de manhã. Sabe por quê? Eu aprendi que profeta é carteiro. Carteiro não fica lembrando a carta. Olha, eu entreguei uma carta na rua 3, quadra 5. Não, cara, eu entreguei a carta. Problema seu de você abrir a carta e ler a carta. Eu vou ficar estressado com o que eu entreguei, lembrando, não. Eu quero saber a próxima. Quem está comigo? Já tirando um peso profético seu e te dando já uma dica profética. Toda vez que você receber uma revelação, você não precisa entender, você só precisa entregar. Porque a revelação não é para você, é para o outro. Uma pessoa ontem veio
de uma outra congregação, de uma outra denominação, me entregar uma palavra. E ela, olha, porque para mim não faz o mínimo sentido. Eu falei, a palavra é para você? Não. Então fala. Não, porque eu vi uma bandeira nazista, eu vi isso. Ela, eu não sei. Porque eu falei, obrigado, faz sentido para mim. Pronto. Ela ficou assim assustada. Falei, entenda isso. Mas quando as pessoas começam a lembrar de muita coisa, eu imagino o Marcel que contou essa história aí de quase 50 anos atrás, de quando ele ia de bicicletinha ali no culto das mulheres, e era de quarta-feira, né, Marcel? Igual aqui é quarta-feira, só que o nosso é à noite, né? Marcel, eu imagino que uma das coisas mais legais é quantas pessoas naquele culto já não morreram. Aí você fala, cara, é legal a pessoa morrer? Lógico, se foi com Cristo é legal, não tem mais conta para pagar, não tem mais dor de dente, não tem mais problema. Mas o mais legal não é esse, é quantas filhas e netas dessas mulheres hoje nem sabem que o Marcel estava lá servindo e mudou a atmosfera, mas são abençoados e estão firmes no caminho do Senhor. Mas essa é a hora que a gente começa a se sentir mais velho. E Davi, ele estava num momento onde Deus pega esse texto aqui, muitos anos depois de Davi já ter morrido, e Deus fala, cara, esse cara foi leal, esse cara foi reto, esse cara foi o cara. Será que daqui a alguns anos vão falar isso de você? Porque é muito fácil você elogiar alguém, por exemplo, quem gosta de comer bem? E quem tem a mania de aplaudir e elogiar quem fez a comida? Eu aprendi isso em casa. Meu pai sempre aplaudia a comida e aplaudia quem fazia a comida. Honra quem tem honra. Mas difícil é você achar alguém que continua honrando depois que a pessoa para de cozinhar. Minha sogra amava servir e cozinhar, mas no fim da vida ela já não podia mais tanto, por causa da saúde. Ela ficava brava, ela queria fazer, mas a saúde não permitia. Mesmo assim, nós sempre elogiávamos. E Davi está aqui, Deus elogiando. Pensa comigo, será que daqui a 5 décadas, se Jesus não tiver voltado, o que Deus escreveria a seu respeito? Será que você vai ser lembrado? Davi tem o nome citado quase 1000 vezes em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento. Só que o texto que nós acabamos de ler, Deus cita um outro cara. E esse é o nosso ponto número 1. O que faz alguém ser lembrado? Bom, uma das coisas que faz alguém ser lembrado é quando a pessoa faz uma grande burrada. Sim ou não? É igual ontem, nós estávamos ali, o apóstolo Sandro pregando sobre vento, ele solta o primeiro vento, pá, quebra a cadeira da irmã, a irmã cai. Não vou dizer que foi a Roberta, que pega mal, ela vai ficar assim, ninguém sabia que era ela. E ela estava vestida de Barbie, mano, pink. Só vê 2 pernas levantando assim, meu Deus. Pastor David, se você zoar com a Roberta, você está lascado, pastor, porque eles são do mesmo ministério, administrativo. Mas coitada, da irmã levantou, tá? Ah, gente, nós temos um grupo da Escola Shofar Nordeste. Em janeiro, no Nordeste, nós tínhamos acabado uma aula, fomos tomar um açaí, e aí nós começamos a brincar de BBB, sertão. As brincadeiras nossas de coisa. Aí começamos, quem vai estar eliminado, aí fizemos votação, e tá, daí eu manipulei a votação, virei ao contrário as letras para tentar fazer o que eu queria, dei uma de Maurício de Moraes, e fui fazendo as coisas. Beleza. O que aconteceu? No meio dessa brincadeira, o pastor Júlio, pá, quebra a cadeira e cai. E aí soltaram um memezinho de uma pessoa caindo na cadeira. Ontem foi lembrado isso. Assim que a Roberta caiu, pá, no nosso grupo de escola Shofar, outro caiu. Quem aí lembra de alguma coisa da escola, da infância? Eu me lembro até hoje o dia que o meu melhor amigo vomitou em mim. Ele começou a passar mal, a professora, alguém abre a porta. Eu fui abrir a porta, vá! Falei, pô, mano, não dá para vomitar para lá? Eu nunca esqueci. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, Alexa, você é um filho de uma égua, mano.
vomitou em mim, era camisa nova da escola, gente. Eu gosto de roupa nova, eu gosto de cheiro de roupa nova. Acabou a roupa nova. Alguém lembra de alguma coisa assim? Que você fez ou alguém fez? Legal, não estou falando disso. Eu estou falando de ser lembrado por coisas boas. O que faz alguém ser lembrado? Realizações significativas. Pô, o cara construiu uma ponte que levou as pessoas a estar mais perto. O cara doou cesta básica, salvou a vida de alguém. Contribuições sociais. Um legado cultural, deixou um livro que mudou a história. Momentos históricos, na hora certa levantou e falou e confrontou o mal. Comunicação efetiva. Puxa, aquela pessoa fala bem, aquela pessoa grita, aquela pessoa sem gritar consegue impactar os outros, aquela pessoa sabe moderar o tom de voz. Realizações pessoais. Olha, essa pessoa era arrebentada na vida e foi bem sucedida. Nasceu no pior lugar, no substrato de pó de nada, e terminou multibilionário servindo os pobres. Mídia e visibilidade. Hoje é mais fácil, né? Você tira foto, faz as coisas e aparece. Essa pessoa estava sempre na mídia. Histórias inspiradoras. Olha, essa pessoa perdeu a perna e depois disso foi competir na Paralimpíada. Ou a apóstola Silvana ontem pregando, que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela estava vencendo um câncer. E quem estava lá viu um negócio que a gente ensina na escola de pregadores. A glória está na sua história. Você pode contar o que for, mas quando você fala de algo verdadeiro, flui algo dentro de você que contagia todas as pessoas. Ontem, quando ela começou a gritar, o que ela dizia para ela, desperta Silvana, contagiou todo mundo, sim ou não? Isso chama-se histórias inspiradoras, caráter e personalidade. Uma pessoa é lembrada pelo caráter. Uma pessoa é lembrada pela sua personalidade forte, doce e, por fim, influência duradoura. Pessoas que há 20, 30, 40 anos atrás fizeram coisas para nós que nos influenciam até hoje. Uma avó, um vô, um professor. Tudo isso faz com que alguém seja lembrado. A grande pergunta é qual desses pontos que o irmão Urias tinha. Relações pessoais. Ele tinha uma relação pessoal muito boa com a esposa. Mas a relação pessoal dele maior não era com a esposa, era com Deus. E com o país. Mídia e visibilidade? Tinha. Porque ele faz parte, e eu vou citar isso mais tarde de novo, dos 37 valentes de Davi. Então, quando voltava a galera, sabe quando o time ganha a Olimpíada ou a Copa do Mundo e entra no carro de bombeiro? O Urias estava sempre nesse carro de bombeiro, ele tinha visibilidade. A história dele, a Bíblia conta de algumas coisas inspiradoras. Era um homem de muito caráter. E a influência dele está nos atingindo hoje, no dia 20 de agosto de 2023. A outra coisa que o irmão Urias fez, nas batalhas, ele destruía também milhares e milhares de inimigos. Deu contribuição para Israel estabelecer uma paz. Deixou um legado cultural para Israel e o nome dele é lembrado até hoje. E foi um grande momento histórico, quando Davi tenta empurrar ele para casa e ele fica na porta. Mas a comunicação dele era muito simples. Você não vê nenhum discurso, nenhuma oração de Urias. Você vê uma resposta apenas de Urias. Então surge a pergunta, por que Deus deixaria registrado isso? Deus deixa registrado porque às vezes você acha que só vai ser lembrado o pregador, só vai ser lembrado o cantor, só vai ser lembrado o dançarino, só vai ser lembrado o autor do livro. Não. A sua influência sobre as pessoas é muito mais poderosa do que você pensa. E o poder que existe no seu comportamento, no seu caráter, é maior do que palavras. Porque palavras vão embora, mas atitudes ficam. Palavras me marcaram, mas atitudes me marcaram muito mais. Eu me lembro quando eu fazia parte da distribuição de um dos cantores mais famosos da América Latina, e eu fui injustiçado dentro do grupo, e eu tive aquela vontade, que eu sei que nenhum de vocês teve, mas de tipo assim, ter a unção do impacto. A minha mão na cara do outro cara. Alguém já teve isso? A unção do impacto? Pois é. Ou do quebra-antamento. A anta era ele, eu era o instrumento. E me deu um nervo tão grande, eu falei, mas eu não posso fazer isso. E não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus.
Vou repetir, eu não posso fazer isso, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho de Deus. E eu só posso transbordar do que Deus pôs na minha vida. E eu encontrei com um homem, e eu nunca me esqueci o nome desse homem, chamado Abel Medina. Abel Medina foi simplesmente o diretor do Banco Central do México. Abel Medina tinha sido consultor das maiores seguradoras do México e foi servir o ministério de Marcos Witt. E eu tinha passado uma injustiça através de uma pessoa lá. E quando eu fui apelar para o Marcos Witt, ao invés dele me defender, ele ainda defendeu o outro cara. Eu não queria dar um murro na cara do Marcos Witt, eu queria dar na do outro cara, que eu não vou falar o nome dele. E aí o Abel Medina olhou para mim e fez assim, ó. Vem cá. Eu fui. Ele me deu um abraço, ele falou, pode chorar. E eu chorei que nem criança. Eu precisava de um abraço de pai. E o Abel não era muito mais velho do que eu, só uns 20 anos. Mas não é pela idade cronológica, é porque aquele cara fez algo para mim. Eu precisava daquele abraço. E a Bíblia diz, chorai com os que choram. Atitudes mudam e marcam a vida. Nem sei se o Abel é vivo ainda. Por anos eu me comuniquei com ele via e-mail. Um homem de caráter, um homem de honra, mas que não só isso, teve uma atitude. E depois, na minha conversa, ele falou, fala. E eu falei, sabe, ele foi um terapeuta. Eu pus para fora toda a raiva que eu tinha. Eu falei, meu, como é que esse cara não vê? Daí, falando do Marcos Witt, o mal que esse cara faz para a empresa dele. Ele falou, Maurício, infelizmente, todo grande líder tem um ponto cego. E esse é um dos do Marcos. Ele vai sempre defender o time dele. E isso eu estou aqui para ajudar. Mas obrigado por você não ter feito o que você queria fazer. Porque eu vi que você ia matar o cara. Falei, cara, não ia matar ninguém, mas quebrar uns 3 dentes eu estava com vontade. Ou o nariz, ou 2 costelas. Eu sei que você nunca teve vontade de fazer isso, irmão. Amém, glória a Deus. É o meu momento de confissão. Isso faz muito tempo, já sou uma nova criatura, fique tranquilo. Mas mesmo naquela época, o que me dominou foi o Espírito Santo? Sim, mas foi uma atitude de amor. Diga amor. Amar nem sempre é falar as coisas, mas amar é estar no lugar certo e fazer a coisa certa. E aí você precisamos entender isso aqui, para viver o que Deus tem para a gente. É interessante nós olharmos para o nome de Urias, para nós entendermos uma coisa. Urias sabia quem ele era. Urias tinha identidade. Diferente da nossa cultura, que eu tenho tentado ajudar a influenciar a nossa cultura e ajudar as pessoas a entenderem seus nomes, na cultura oriental é muito comum a pessoa entender o que significa seu nome. Na cultura mais antiga, as pessoas têm um significado do nome, elas carregam isso na identidade. E Urias carregou, porque Urias é a soma de 2 palavras, Ur e Yah. Ur é luz, vem de Or, que é fogo. Os homens que tiveram comigo lá na Liga dos Rompedores no mês passado, quando se lembram disso? Nós fomos criados do Eish, que é o fogo, e o Or é o fogo que manifesta a luz, ou a manifestação da luz pelo fogo. Quem lembra disso aqui? O Or fala do trono de Deus. O Or fala da manifestação da luz que vem do trono de Deus. O Ur é essa manifestação gloriosa. O Yah é uma abreviação de Yahvé. Isso quer dizer então que Yahvé é a minha luz. Ou seja, Urias carregava na identidade dele um fogo, não um fogo de vingança, não um fogo de paixão erótica, não um fogo emocional, mas um fogo espiritual que vinha direto do trono de Deus, e essa era a luz que guiava os passos de Urias. Por isso ele era um guerreiro vencedor, por isso ele era um valente, por isso Deus registra no Velho e no Novo Testamento mais de 30 vezes o nome desse cara. Apesar de nunca ter feito uma oração, uma pregação, a vida dele era uma oração e uma pregação. A vida dele influenciava as pessoas. Um cara que chamou tanta atenção de Deus, que Deus faz questão de botar num lugar que você vai ver daqui a pouco. É muito interessante isso aqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 39, diz que Urias heteu ao todo 37. O que quer dizer esse texto, Maurício? É o fim de uma sequência onde diz o nome dos 37 valentes de Davi. E Urias era o último. E nem sempre o último é o pior, porque os últimos serão os primeiros. E Deus deixa para o fim, porque para ficar marcado o nome desse cara.
Davi tinha um monte de valente, mas tinha um cara chamado Urias. Ele não era um cara que escreveu os salmos. Ele não era o cara que tem o nome dele numa estátua em Israel. Mas é um cara que transbordou amor de tal maneira que nos ensina algo para o dia de hoje. Imagina isso. Esse cara, um dos mais chegados, e Davi vai e pega a mulher do cara. Porque quando você lê a história, quem já ouviu a história que Davi pegou a peladona do segundo andar? Todo mundo já ouviu essa história. Ninguém faz associação de quem era Urias. Porque eu estou te contando a história de uma outra maneira. Porque só olhar, pô, ele pegou, depois mandou matar o cara. Bacana, mano. É pior do que isso. Porque ele não pegou a mulher de um cara qualquer, ele pegou a mulher de um cara que era parceiro dele, que estava na guerra com ele, que deve ter salvado a vida dele centenas de vezes. Um cara que ele conhecia. Não era uma mulher que, eu nem sabia que ela era casada. Sabia, mano. Agora, peraí. Como que Davi, o rei de Israel, faz uma lambança dessas? Diga, porque o fogo tinha apagado. Agora, sabe qual o fogo que estava nele? O fogo estranho que qualquer animal tem. Todo animal tem fogo estranho. Todo animal tem um fogo violento, tem um fogo instintivo. O fogo e a luz de Urias vinham do trono de Deus. Enquanto Davi recebia o amor, o fogo do trono de Deus, Davi fez o que era reto. Na hora que Davi apaga esse fogo e no tempo, diga no tempo, que os reis deveriam estar na guerra, Davi não foi. Por isso, meus amados, a minha insistência em mais de 20 anos em ensinar tempos e estações, quando você sabe o que você tem que fazer e está no lugar certo, pode ser que você não goste, você não queria estar ali, você queria estar fazendo outra coisa, mas é importante estar no lugar certo, na hora certa. É importante estar fazendo, ou mesmo parado ali, eu preciso estar naquele lugar. Davi, um cara que escreveu vários salmos, um cara que matou milhares e milhares, trouxe de volta a honra para Israel, trouxe de volta a presença de Deus através da arca, deu uma apagadinha no fogo. Por isso nós tivemos a conferência Despertar, e a partir de agora, todo mês de Elul, pelo menos o ano que vem eu já sei, vai ter a conferência Despertar 2. Porque nós precisamos, porque chega um momento do ano, chega um momento da vida que a gente está meio assim insensível. E Davi ficou tão insensível a ponto de fazer uma lambança dessa, de fazer algo inimaginável. Agora, se você já pensava mal de Davi, agora pensa pior, né? Porque, mano, ele pegou a mulher do amigo. E Davi intencionalmente deita com essa mulher, engravida a mulher, manda matar o cara. Estou resumindo, daqui a pouco eu dou detalhes. E Deus faz questão agora de dizer, está aqui o nome de Urias. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Espera aí. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias já tinha morrido. Davi já tinha assumido ela como esposa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você acha que Deus vê as coisas? Deus não vê como a gente vê e Deus não fala como a gente fala. E muito menos pensa como a gente pensa. Urias, morto. Davi assume a mulher. E Deus continua dizendo, a mulher de Urias. Davi tinha tentado consertar o erro dele. E Deus continua chamando aquela mulher, mulher de. Então vamos falar um pouquinho de Davi. Davi olha para a mulher, cobiça a mulher, deita com a mulher, engravida a mulher.
E aí ele fala, vamos resolver essa parada? Traz o cara lá da guerra. Dá um porre no cara, encheu o cara de vinho. Agora, Urias, vá para casa desfrutar da sua esposa. O que ele queria? Urias, pelo que a história diz, era um cara alto. Fique em pé aí, Ícaro, por favor. Era um cara alto, tá? Esguio como o Ícaro, veloz, tá? Pode sentar, querido. Obrigado. E de repente, surge um filho ruivinho, baixinho e sardento. E Davi tentou pôr na conta do irmão. Falou, vai que é tua, Tafarel. Alguém poderia dizer que foi um erro. Quantos aqui já ouviram alguém dizer que pecado foi só um erro? Quem? Levanta a mão. Não, eu cometi um erro. E o mais legal quando o cara fala, eu tive um problema. Não, não é problema, é pecado. Começa com P. Mas na língua do P é outro P, pecado. Está comigo ainda, senhor não? Davi comete essa lambança, tenta remendar e fala, não deu? Beleza. Manda o cara para a guerra e põe no pior lugar. Eu fico imaginando o general da guerra de Davi sabendo, mano, como que esse cara vai matar um dos nossos valentes? Ele não está matando o gandula do jogo, ele está matando um cara que era goleador, está matando um cara importante. E o que Urias fez? Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Mano, quando Deus quer fazer um negócio, Ele faz, cara. Urias não foi nem para a porta da casa dele, ele foi para a porta da casa de Davi. Porque ele tinha um entendimento, eu preciso proteger o rei. Nós estamos em guerra. Olha a lealdade produzida por amor. Me entenda, o tema da nossa mensagem é: o amor transborda através de lealdade. Desculpa, mas eu vou usar uma palavra feia. Davi, o canalha. E o Urias na porta da casa dele, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. E a pergunta é: por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o general, meu senhor, e os seus servos estão acampados ao ar livre. E aí eu de entrar na minha casa, comer e beber para me deitar com minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma. Ele está fazendo um juramento de amor para o cara que o traiu, para o cara que queria arrebentar com a vida dele. E diz: não farei tal coisa. Olha para alguém perto de você e diz: eu não te amo. Fala: eu não te amo pelo que você faz para mim, mas eu te amo porque Deus me amou. Vamos ver se você entende. Eu não amo a Lúcia pelo que ela faz para mim. Eu gosto do que ela faz, mas eu amo porque Deus me amou. Então eu tenho que entregar para ela, porque eu recebi sem merecer. Um desgraçado, recebi sem merecer, e eu tenho que dar para ela a despeito de qualquer coisa que ela fale ou faça para mim. O meu amor tem que ser incondicional, como o amor de Deus é incondicional. E isso me faz ser um marido leal. Quantos estão me entendendo? Nós precisamos aprender isso. O irmão Urias dá uma aula para a gente aqui, de amor, de lealdade. E então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda, hoje amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, ele obedeceu. Sim, senhor, o senhor é o rei. Ele não desconfiou. Diga: o amor não desconfia. Diga: o amor não desconfia. O amor não duvida. O amor não se ressente do mal. Isso não é música não, gente. Isso é a expressão do caráter do amor. Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Onde que ele ficou? Diga: no quartel, no palácio. Existia uma caserna, um lugar no palácio onde os guerreiros mais valentes ficavam para proteger a casa do rei. Ele não foi para casa.
Ele falou, não vou ser tentado, eu gosto da minha mulher, mas eu não posso. O tempo e a estação não é disso, o tempo e a estação é de guerra. E olha, inclusive aquele tempo e estação era o tempo da tribo de Judá, a tribo de Davi. Mas porque Davi não estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, ele caiu. Urias, nem de Judá era um heteu. Mas tinha mais discernimento de tempo e estação do que Davi. Pensa que amor é esse. Pensa comigo, que amor é esse, cara? A ponto de ser leal a um desleal. A ponto de servir quem estava destruindo a família dele e em breve ia matá-lo. Isso me lembra um outro, que os olhos são de fogo. E mesmo sabendo de todos os pecados que eu ia cometer, foi para a cruz. E num amor leal, sabendo de toda a minha deslealdade, foi até o fim, por você e por mim. Esse é o evangelho do reino. Esse não é o evangelho da hipergraça. Esse é o evangelho do mega blaster amor. Amor que tem consequências. A consequência para Davi, hoje, 20 de agosto de 2023, a gente não está falando das proezas de Davi, a gente está falando da lambança de Davi. E Deus fez questão de registrar. Pá! Aí tem gente que fala, eu não gosto de ser corrigido. Não erre então. Não erre. Mas é impossível você não errar. Então aceite a correção como? Todo mundo fala amor? Aceite a correção como? Não, fala alto para poder sair na internet, senão o povo acha que eu estou falando para o vento. 1, 2, 3. Amor. Seja corrigido. Amor. Quando você corrigir, corrija em amor. Quando tiver um problema, reaja com amor. Viva em amor. Sabe por quê? O amor, quando transborda em lealdade. É impossível ser leal se eu não tiver amor. Sabe quando que a lealdade acaba? Logo depois que o amor acabou. Mas o amor nunca acaba. Será? Se eu parar de me alimentar do amor de Deus, o amor acaba. Porque eu não posso ser alimentado de amor enquanto meu pai faz o que eu gosto. Eu não posso ser alimentado de amor enquanto meu professor fala o que eu gosto. Eu não posso ser alimentado de amor enquanto a Lúcia faz o que eu gosto. Não é isso que alimenta o meu amor. A fonte do amor não está aqui, a fonte do amor está aqui. Quem está comigo ainda? Isso nos leva ao ponto número 2. Uma das marcas do amor é a lealdade. Eu sou apaixonado. É mesmo? Me mostra a sua lealdade. Me mostra a sua lealdade. Me mostra a sua lealdade para com a sua esposa, para com o seu marido. Me mostra a sua lealdade para com os seus filhos. Me mostra a sua lealdade para a sua congregação. Me mostra a sua lealdade. Quase matei a Vitória do coração outro dia. Graças a Deus ela tem um bom sogro e bom pastor. Eu estava marcando uma agenda. Eu todo feliz, Vitória, queria convidar você e o Gabriel para irem fazer uma viagem comigo. No dia do casamento dela, eu marquei uma agenda no Rio de Janeiro. E eu estou orando para Deus abrir a porta do Rio para mim faz tempo. Eu todo feliz. E a Vitória, AP, não brinca. Não, mas eu fiz o terrorismo. Eu gosto. Igual, Lu, a apóstola não deixou fazer o terrorismo com você hoje. Ela não entendeu o meu jeito de ser. 28 anos, ainda não entendeu. Você escreveu se a gente ia chegar. Aí eu ia responder. Hoje? Não, nós estamos cansados, não vamos. Eu acho muito legal quando dá esses terrores. Pastor, pode fazer isso? Eu posso. Você seja você e faça do seu jeito. Tá? Brincadeiras, tá? E você tem que ter nível de intimidade para fazer brincadeira. E olha, do dia que eu fizer com você, eu estou te dando o direito de fazer comigo. Repita o versículo. Zoai-vos para que sejais zoados. São Maurício 4, versículo 5. Tá bom? Minha Bíblia.
Presta atenção nisso aqui. Uma das marcas do amor é lealdade. Alguém sabe o que quer dizer Davi mesmo, gente? Amado, o que ama. Natã, presente de Deus. Davi, amado, o que ama. E igual Natã, é um nome que escreve de frente para trás e trás para frente igual. Como assim, Maurício? Porque em hebraico é Dalet Vav Dalet. Tá? Seria DVD, tá certo? Então você lê de qualquer lado, Davi é amado. Como que esse cara amado foi tão desleal? Parou de olhar para o trono. E olha a resposta dele: nem sempre as pessoas vão pagar seu amor e lealdade na mesma moeda. Faltou um S ali, eu já vi. Nem sempre as pessoas vão pagar o seu amor e lealdade na mesma moeda. Quantos concordam comigo que Urias foi leal? Davi pagou isso com lealdade? Mas Davi? E sabe quem mais te trai? As pessoas que você mais confia. Eu duvido que o bêbado da rua vai te trair. Você não vai dar confiança para ele? Mas quem está perto de você é quem te trai, é quem te fere. Olha a resposta do cara. Davi faz o quê? Pela manhã. Eu estou comendo letra, não acho que eu estou com fome hoje. Pela manhã escreveu uma carta a Joabe. Ele a mandou por mão de Urias. Gente, requintes de crueldade. Isso aqui me lembra. Quanto se lembra de Gil Gomes? Aqui agora, com requintes de crueldade. Quem lembra disso aí, gente? Era legal ficar assistindo. Mandou a carta da sentença de morte pela mão do próprio. Cara, Davi, que ponto chegou? O cara trouxe a arca para Israel, o cara fez e o cara faz isso. Olha para o seu vizinho e faz assim, só com o olhinho para cima. Isso quer dizer, não se assuste. As melhores pessoas, quando param de olhar para Deus, fazem as piores coisas. Sabe por quê? Porque se aquele vaso tem o poder de derramar bênção, o Satanás sabe que quando aquele vaso der um vacilo, vai derramar maldição. Na mesma proporção. Quem está comigo? Se você tem o poder de mudar a história do país para o bem, você pode destruir para o mal. Por isso eu não me canso de orar por nenhum presidente da República, e tenho dito. Porque o cara que tem o poder de fazer todo o mal, também tem o poder de fazer o bem. Porque quem criou ele foi Deus, não foi o diabo. É só ele se converter. Fica claro como é que a gente ora pelas pessoas? Deus, todo esse mal vai se converter em bênção. De alguma maneira o Senhor vai fazer isso. Mas eu gostaria muito que essa pessoa se convertesse. Ai, pastor, você quer isso? Tanto quanto eu mereço, você também não merece. Gente, é tudo desgraçado diante de Deus, sem a graça dele. E o verso 15, Davi, na cartinha que Urias leal, diga Urias leal, parente da apóstola Lúcia, Lúcia leal, Kevin leal, Urias leal, está levando e não abre, porque ele é leal, ele não vai ler. Você já imaginou se fosse você, curiosão? Vou ler a carta. Lê a carta, volta e mata Davi. O desgraçado, está pensando o quê? No mínimo, pega a esposa e vai embora. Mas não, ele vai e entrega a sentença de morte. Pôs Urias na frente da maior força de peleja. E o que estava escrito? Deixa ele sozinho para que seja ferido e morra. Mano, o Davi que escreveu o Salmo. O Davi que dizia: minha alma tem sede de ti. Agora estava com sede de sangue. Meu espírito anela por mais de ti. Agora, que espírito era esse? Que espírito, que vento estava movendo Davi?
Ele não só mandou, mas ele escreveu, ele pôs ali, manda matar esse desgraçado. Eu imagino Joabe lendo a carta. E Joabe é um segundo personagem da nossa história, que eu quero falar só um minuto. Que lealdade desse cara. Quem era a autoridade? Quem era a autoridade? Ele não questionou. Diga, lealdade é o mesmo que não questionar. Vai doer? Você acha que Joabe mandou matar o cara feliz? Pô, vai fazer uma falta. Esse cara esteve comigo naquelas batalhas. Esse cara chorou comigo. Esse cara está mandando isso. Diga, lealdade é fruto de um coração que transborda amor. E esse amor só pode vir do trono de Deus. Ele não vem de outro lugar. Toda vez que você se sentir a ponto de quebrar sua lealdade, é porque em algum lugar você deixou de ser alimentado pelo amor. Eu vou repetir. Toda vez que você tiver o desejo, a vontade, o pensamento de quebrar a lealdade para com o seu cônjuge, para com a sua família, para com a família ministerial, é porque você deixou de se alimentar do trono do amor. E você está querendo pagar o mal com o mal. Quem está comigo? Porque se eu estivesse falando no natural, não dava para ter esse papo. Mas eu estou falando de homens e mulheres que querem ser parecidos com Jesus. Eu estou falando para homens e mulheres que têm um objetivo na vida: ser transformado cada dia mais à imagem e semelhança de Jesus. Diga, por isso eu sou cristão. Eu quero ser parecido com Jesus. Quem está comigo? Igreja não é um clube para vir se divertir. Igreja não é um lugar para pegar um passe para conseguir um emprego. Igreja não é um lugar para vir aqui e receber uma oração para solução de problema. Igreja é um lugar para ser transformado, ficar cada dia mais parecido com Jesus. Ouvir coisas que nós vamos praticar durante a semana. Pastor, eu acho que eu não devia ter assistido esse vídeo, eu não devia estar aqui, porque eu já ouvi dizer em algum lugar. Tem um livro de capa preta que minha avó lia, que diz: a quem foi dado será cobrado. Se prepare para as piores traições da sua vida. E não adianta amarrar, e graças a Deus o banco não é de madeira, senão estava um monte de gente fazendo assim. Se prepare. Porque a sua lealdade vai ser testada. O que Davi fez, gente? Volta para o capítulo 12 comigo. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Seria possível estar casado com alguém reconhecidamente na terra, mas ignorado no céu? Esse é aquele momento que eu pedi para ninguém se ofender, por favor. Diga, nem todo casamento é casamento. À luz da Bíblia. Tá bom? Nem todo casamento é um casamento. A partir do próximo mês, é isso, pastor Alê, pastor Ami, Ícaro, Thay, nós vamos ter 5 reuniões nessa casa de alinhamento. Diga overhaul. Depois eu explico o que é isso. É um alinhamento, onde nós vamos estar alinhando. Maurício, para quem que é isso? Todo voluntário, todo irmão que quer ser um voluntário, todo mundo que quer ser discipulado, todo mundo que quer crescer. Nós vamos ter 5 reuniões até o fim do ano. Vai começar numa quarta-feira, que dia? É esse mês ainda, 30 de agosto. Ou seja, na outra semana, 30 de agosto, começa, às 8 da noite. Nós vamos começar o primeiro e daí vamos te falar. Em setembro vai ser uma reunião só, não é isso? Outubro 2, em novembro terminamos com 2 e depois uma grande comunhão da família antes de dezembro, tá? Nós vamos até semana que vem ter a arte com todas as datas para você bonitinho. Mas Maurício, por que você está falando isso? Porque um dos objetivos nossos é ter um alinhamento de cultura, conversa e linguagem. Nem tudo que as pessoas chamam de casamento, a Bíblia chama de casamento. Então, na terra, Davi já tinha pegado a mulher do cara, já tinha casado com o cara, mas até hoje Deus chama a mulher do cara de mulher de...
Porque o casamento de Urias com ela era verdadeiro, o de Davi não. Ele foi por intenções erradas. E aí você vai entender por que eu tenho alguns problemas com os coaches que falam tanto de Salomão. Porque Salomão é fruto disso aí, gente. E você vai ver que dá ruim. Eu não quero ter a riqueza de Salomão, não quero ter o final de Salomão, onde o reino é dividido. Eu prefiro ser igual José. O dia sair da cova, outro dia sair da prisão, mas os meus filhos ficam no meu lugar e reinam. Davi tira o nome da parada e bota lá. Isso está no meu livro, Tempos e Estações, que daqui a pouco eu estou ali para dedicar para você. Porque tempo e estação é importante. Diga, tempo e estação é muito importante. Deus leva a sério a aliança e não leva em conta as nossas emoções e sentimentos. É o que eu estou sentindo. Não, cara, não é o que você está sentindo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou e veio em forma de filho. Tá? Eu e você precisamos entender isso aqui. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou pensando, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Mas não está mais legal como já teve. Vamos tentar uma nova experiência. Não, querido. Isso não é amor nem lealdade. Então, quando eu estou falando para vocês desde o início dessa mensagem, por favor, guarde seu coração, eu não estou condenando ninguém aqui que saiu de um primeiro casamento e foi para um segundo casamento. Porque pode ser que o seu primeiro casamento não tenha sido. E eu não vou me delongar mais nisso, porque podem pessoas pegar um pedaço disso aqui, botar no Cisco Gospel, nessas coisas, e falar, o pastor está liberando. Eu não estou liberando nada, só estou indo para a Bíblia. Bíblia é Bíblia, acabou. É Bíblia ou Espírito Santo? Legal, a minha opinião é a sua, fica para o jogo de truco. Quantos entenderam? E você nunca vai me ver jogando truco, porque eu não preciso mentir, porque eu não gosto de mentir. Mentir é pecado, né? E não tem como você ganhar no jogo se você não blefar. E blefe para mim é mentira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, mas amém, não sou contra ninguém. Eu não posso, porque ative em mim minha pior versão. Ative em mim coisas ruins. Tá? Então eu sei o que não pode para mim. Pedro não podia mais pescar. E pescar nunca foi pecado, mas para Pedro era pecado. Então nós precisamos entender os níveis do que Deus está falando. Por isso vamos ter o nosso alinhamento, por isso vamos ter as coisas, mas agora, vamos comigo para o ponto número 3. Amor não é emoção, nem sentimento, mas ação e poder. Repita essa frase. Vamos juntos ler? Amor não é emoção, nem sentimento, mas ação e poder. Isso é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não diz que Deus sentiu, não diz que Deus se emocionou, mas diz que Deus fez algo, Ele deu o seu Filho. A maior expressão de amor foi a maior oferta de todo o universo. E eu queria, antes de encerrar, convidar você nos próximos 5 minutos. E prometo não me delongar mais do que isso. Que você pedisse para o Espírito Santo te mostrar o que você pode selar nessa manhã com uma oferta de amor. Amor para com Deus, amor para com essa casa. Porque Urias não tinha amor só para com Deus. Urias tinha amor para com Deus, tinha amor para com Davi, tinha amor para com Israel, para com o exército, para com o seu general. E ele mesmo ficou ali como oferta de amor até morrer, assim como Jesus. Eu poderia falar outra coisa hoje, é o lançamento do meu livro. Eu poderia aqui falar do livro, dar detalhes do livro, mas como é que eu poderia desprezar o espírito do amor? E a própria profecia que Deus nos deu para esse mês, transbordar amor. Amor do reino. Mas AP, você não sabe o que eu estou sentindo. Amém, empatou. Você também não sabe o que eu estou sentindo. Que bom. Eu não posso dizer para você, eu não estou nem aí para você, porque seria pecado. Eu não posso ser insensível. Você faz parte da minha família, você faz parte do corpo de Cristo. Mas Deus diz para você, eu é que sei. Fala assim, Deus é que sabe. Eu me ocupo mais no que Deus pensa e sente, porque Ele leva a sério isso.
Para de se ocupar com seus sentimentos e pensamentos. E se ocupe no que Deus está pensando e sentindo, que daí Ele cura seus pensamentos e sentimentos. Sabe por que seus pensamentos e sentimentos estão doentes? Porque você está ocupado em ficar alimentando a sua própria ferida, a sua própria dor, o seu vitimismo, ficar amplificando algo que para Deus é simplesmente treinamento para você se tornar mais forte. Pergunta para qualquer levantador de peso se não dói. Dói. Mas quanto mais dói, melhor fica. Pergunta para qualquer lutador, para qualquer campeão. Ei, você tem muito problema que Deus está fazendo de você um baita de um campeão, uma baita de uma campeã. Mas para de alimentar. Ai, eu estou sofrendo. Cara, glória a Deus, porque essa leve e presente, momentânea tribulação não se compara em nada com a glória que está por vir. Deus está me preparando para as maiores vitórias. Leva a sério o que Deus pensa. Deus, como é que o Senhor está vendo isso? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para terminar. Lá em Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus abre a nova aliança falando o seguinte: Jesus vem disso aqui. Jesus, Cristo, filho de quê? Eu não sei qual a burrada que você fez na vida. Eu não sei qual o pecado que você cometeu. Mas o amor cobre multidão de pecados. E o teu nome não vai estar registrado lá pelas suas burradas, mas vai estar registrado pelo amor que você aceitou e deixou transformar a sua vida. Deus bota o nome de Davi antes de Abraão. Eu sei lá o que Deus está fazendo com você, mas Deus está dizendo: eu estou procurando filhos e filhas que se abram para o amor transformar a vida deles. Eu estou procurando filhos e filhas que aceitem o meu amor como poder suficiente para eu mudar a atitude deles, os pensamentos deles, e eles se tornarem uma nova criatura. Quem está comigo ainda? E é lindo, até que chega o verso 6. Jessé gerou o rei Davi é Salomão, da que fora a mulher de Urias. Deus faz questão de botar de novo a parada aqui, ó. Mas, ai, que Deus ruim vingativo. Não, que Deus amoroso, que disse: Urias, legal, tu perdeu, mas por causa da tua lealdade, o mundo vai saber, teu nome está ali. Eu não sei se você é o Urias que foi traído, se você é a Batseba que traiu, se você é o Davi canalha que mandou matar. Eu sei que o amor cobre qualquer um e perdoa. É poderoso para transformar qualquer um de nós. Eu sei lá, eu me encaixo nos 3 personagens muitas vezes. Ao longo de toda a minha vida, antes da Lúcia, eu fui um canalha, fui um perverso. Eu nunca cheguei a casar, cheguei a ter 2 noivas, cheguei a construir casa com uma noiva, mas nunca cheguei a casar, porque eu falava: eu não vou casar com nenhuma mulher que eu traia. E desde o meu primeiro namoro eu sempre traía. E olha, você já notou que não é pelos meus olhos verdes, meu 1,90 m, nem meu cabelo loiro. Eu sabia que existia um mal dentro de mim. E eu não queria propagar esse mal para ninguém. Apesar de ter feito muito mal para as pessoas. Reconheço, já pedi perdão para todas as pessoas que eu pude pedir perdão. Já pedi perdão para Deus, já renunciei. Mas eu sabia, eu vou ser marido de uma só mulher. Não é fácil. Outro dia eu falei isso no posto de gasolina. Macho não é o que sai com 10 meninas por semana. Você usa o mesmo truque. Macho é o cara que faz a mulher virar o olho 28 anos. Os machos podiam ter dito amém. E as irmãs podiam também ter dito amém. Tem que se reinventar. Né, Carlinhos? Chega, quantos anos, Carlinhos? Não, de casado? Você está tomando formol, irmão? O que você está dando para a irmã? Meu Deus do céu, 41 de casado. Eu falei: meu Matusalém está ali, Jesus. 27 anos de casado, mesma mulher. E está ali, se reinventando. E a irmã está sempre sorridente. Nunca vi a irmã fazer uma fofoca. Estou falando sério. A irmã está sempre... Você acha que essa felicidade vem do quê, irmãs? A Pati, que não está aqui, se estiver assistindo vai ficar vermelha em casa. Ontem, eles estavam tendo uma conversa sexual na porta da igreja. Por isso que a gente tira as crianças nesse horário. Se tem criança, dá uma de muçulmano do lado e fala, lá, 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 fica assim para não entender. Aí eu cheguei e falei: para o assunto. Eu falei: por que para o assunto? Você estava nessa conversa ali?
Você estava nessa conversa sexual? Estava mesmo, Marcelo? Na conversa sexual? Não, você não estava. Estava o Binho, estava o Pedro, a Ana. Aí vocês saíram. Aí os pastores saiu, o mestre ficou, mas virou um mestre-sala, mano. Virou um negócio de... Estava no começo e no final. Mas o recheio vocês tiraram dela, né? Amém. Vai ficar pior. Ficar falando. Vocês foram... Vou ficar quieto. Para. Sai quinta série, em nome de Jesus. Parou a conversa. Eu falei, gente, será que estão falando mal de mim? Tipo, sabe aquele que eu sei o assunto? Não, era negócio de sexo. Eu falei, gente, vamos marcar um dia para falar de sexo aqui, só os casados? Sim ou não? Eu prometo que eu não dou o microfone para você se você não quiser. O microfone. Corta isso aí depois, pastor. Você vai dar ruim para mim. Jesus de Nazaré. Se você não quiser falar nada, só ouve na curiosidade. Mas vai ser bacana. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que fica com um monte de dúvida e fica, e agora? Tá? Quantos topariam fazer uma reunião dessa de família, só para bater papo e dar risada? E ir para a Bíblia, tá? A Bíblia fala mais de sexo do que você pensa. Mas vamos terminar. Deus viu algo tão interessante em Urias, que cita ele na genealogia do próprio Jesus. Diga, a lealdade marca mais do que histórias, livros, pregações e conquistas. Urias está ali por causa da lealdade. Ele não está ali nem por causa de uma batalha que ele venceu. Ele está ali por causa da lealdade. Como é que você quer ser lembrado? Como você quer que seus filhos lembrem de você? Como você quer que a história lembre de você? Eu termino te explicando por que minha avó, depois de ser fundadora de uma igreja e nunca ser reconhecida nem diaconisa, ser a pessoa que mais levou almas para Jesus na época em que ela esteve ativa. Por várias vezes tentaram sair, tirar, expulsar, e ela nunca arredou o pé. Porque a lealdade dela não era para com uma instituição chamada Primeira Igreja Batista em Pindamonhangaba. A lealdade dela era para com o Deus que mandou ela estar ali. O apóstolo Sandro pregou muito bem sobre isso ontem. O Deus confuso que as pessoas estão servindo. Um dia Deus manda você chamar de pai alguém. No outro dia Deus manda você ir embora e largar alguém. Que Deus maluco é esse, né? Que não é o nosso Deus. Por que eu não saí da igreja metodista em Pindamonhangaba? Meu pastor me abençoou para fazer uma vigília. Toda sexta-feira para sábado eu fazia vigília. E às vezes de sábado para domingo também. Domingo de manhã ou domingo à noite, o meu pastor despregava tudo que eu pregava na vigília. E segunda-feira eu estava lá no gabinete do pastor e o pastor falava, continua, filho. Hoje eu entendo, é meu amigo, estive lá visitando outro dia, quero ir tomar um café, quero rever a esposa dele, eu gosto daquela família. Porque eu fiquei naquele lugar porque a minha lealdade não era para com o Joelson Lima, que eu amo, que eu respeito. Mas a minha lealdade era para com o Deus que me mandou para aquele lugar. E eu só saí dali o dia que o meu pastor me mandou embora. Ele falou, filho, Deus manda você ir embora. E Deus manda você ir servir com o seu pai e com a sua mãe. Eu não me arrependo disso. Mas como que você quer ser lembrado? Eu tive o privilégio, você já sabe disso, esse ano de ter sido convidado para ir ministrar nos 100 anos da igreja que eu fiz parte. E por educação e respeito e amor a algumas pessoas, eu não fui. Mas eu me senti muito honrado de ter sido convidado e lembrado. Eu sou lembrado até hoje como o cara que abriu uma igreja. Eu sou lembrado até hoje como o cara que levantou uma revolução de adolescentes. Muitos deles hoje são empresários, outros são engenheiros da Nova Dutra, outros são psicólogos, outros moram fora do Brasil. Meninos que estavam perdidos.
como que você quer ser lembrado. Até hoje, os pais se lembram e falam: Maurício, você fez isso, você fez isso. E a minha lealdade nunca foi por título, muito menos por salário. Pelo contrário, eu fazia parte de um dos maiores dizimistas daquela casa com muita alegria. Sabe por quê? Porque a minha lealdade, ela não vem do que os homens fazem para mim. Ela vem do que Deus deu para mim. E eu nunca vou ter como pagar, a não ser continuando sendo leal para com Ele, para com a família, para com a minha esposa, para com o meu chamado. Porque leal, fiel é aquele que me chamou. E eu quero ser parecido com Ele. Eu queria nos próximos 2 a 3 minutos que você fechasse sua vida para qualquer outra coisa. E com os olhos fechados, sua mente voltada para essa palavra, perguntasse 3 coisas para Deus. A primeira, repita depois de mim: Deus, o que eu faço com essa palavra? A segunda é: Deus, eu preciso de cura, eu preciso perdoar alguém. O que tem roubado o meu transbordar de amor? E por último, Deus, eu quero ser leal. Me mostra como. Enquanto nós adoramos com essa canção, você em casa, nós já vamos encerrar a live daqui a pouquinho, mas você em casa pode escrever aí: eu preciso de ajuda. A apóstola vai entrar aí, a gente anota seu nome e vê como a gente pode te ajudar. E você aqui, seja lá qual área que Deus tocou em você. Se você precisa pedir perdão por ter sido desleal com alguém, se você precisa pedir perdão por ter deixado diminuir o seu amor em relação a Deus, mas também perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu traga selando? Eu quero trazer uma oferta de amor leal hoje na sua casa. Que assim como minha avó ajudou a abrir uma igreja, assim como meus pais investiram para abrir a primeira casa MCI, depois a gente mudou, depois mudou de novo, e até hoje minha família investe, e existe um legado. Eu quero profetizar esse legado na sua família. Meus avós já estão com o Senhor, meu pai já está com o Senhor, mas eu, meu filho, nós continuamos. Meu sogro, minha sogra já estão com o Senhor, mas Lúcia e o filho dela continuam o legado. Cele uma oferta profética, uma oferta de amor, uma oferta de lealdade, porque a maior oferta do universo foi o amor, dizendo: eu dou o que eu tenho de melhor para vocês. Saia do seu lugar, vamos adorar. Você que está em casa, tem um QR Code aí, você pode ofertar, você pode dar seu dízimo.